Tá, beleza. Bom, pessoal, esse é mais um daqueles vídeos em que eu vou indicar um vídeo para os amigos que é de extrema importância que vocês assistam, porque ele mostra na prática, de várias formas, com testes de corte, com imagens de microscopia, o que eu falo há anos e anos e anos, né? Era um vídeo do Outdoor 55, o último vídeo dele, e vocês vão ver que a importância da afiação é muito grande, principalmente na manutenção do fio, tão grande, talvez, quanto a geometria, tá? Essa faca que está aqui é uma Tramontina, a famosa peixeirinha, aço carbono. Vocês estão vendo que ela tem uma pátina natural de anos, parece mancha e coisa, mas não é. É parte da pátina dela que às vezes no ser lavada sai um pouco e tal. Essa era a faca preferida do pai na cozinha. Por quê? Porque corta bem. Tá certo que não era o pai que afiava, eu afiava a faca. O pai deixou de afiar a faca uns 20 anos atrás. Ele afiava daquele jeito que a maioria das pessoas afia, pegando tampo de pedra, meio fio. Quando tinha pedra de afiar, ele usava ela, mas usava de qualquer jeito e tal. Se cortava, para ele estava bom. Se cortava bem, não vinha ao caso, bastava cortar. Mas era a preferida dele por causa da geometria, né? E como eu sempre a deixava afiada, então ela estava sempre cortando bem. Eu pessoalmente não gosto de usá-la na cozinha. Não é que eu não gosto de usá-la, eu não a uso em alimentos, porque eu não gosto do gosto metálico que o aço carbono deixa, tá? Isso é uma chatice minha. Eu tenho os meus sensores gustativos são bem afiados, assim como os olfativos. Então eu sinto o cheiro do metal, porque quando você afia, você sente aquele cheiro do aço carbono, e aí aquilo fica impregnado no cérebro. Depois qualquer coisa que remeta aquilo, e boa parte do gosto está associado ao olfato. Então eu não uso em alimento. Queijo Minas, então, ela não passa nem perto de queijo Minas, porque deixa um gosto que é terrível. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Por que ela ainda fica na cozinha? É questão emocional, é saudosismo? Não é nada disso. É porque às vezes eu preciso cortar caixa, cortar embalagem, cortar parte de descarte de alimento que não vai fazer muita diferença. Então eu uso ela. E por que eu estou falando isso? Porque a geometria dela de fábrica já é muito boa. E eu ainda melhorei a geometria. Então o paquímetro travado a 1 milímetro, ele entra 14 milímetros nela. Só para os amigos terem uma ideia. Rapa cabelo? Rapa cabelo. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que a afiação é importante. E é uma faca que não deve ter 50 de dureza. E mantém o fio, mesmo quando o pai usava, e o pai... ferramenta para o pai sempre foi ferramenta. E ao contrário da maioria das pessoas, o pai usava, digamos, do jeito dele. Ou seja, o que ele tivesse que fazer com a ferramenta, fosse ela qual fosse e para que quer que fosse, ele faria, né? Então, ele não tinha muito cuidado com isso, ou melhor colocando, ele não se preocupava em cuidar da ferramenta. A ferramenta ia fazer o que ela tivesse que fazer ou que ele quisesse que ela fizesse, né? Então, gente,
É por isso que eu me bato há anos a importância da pessoa aprender a afiar. Você pode ter faca de $300, $500, se você não souber afiar e ela ficar cega, você vai ter uma porcaria na mão, não adianta. E quantas facas a gente pode dizer que tem uma geometria como essa? Full flat, com o paquímetro entrando 13, 14 milímetros, travada a 1 milímetro. Então, o importante aqui é a afiação, que eu sempre deixei afiada. E olha, uma faca macia, num aço carbono, macio igual essa, está com 15 graus de cada lado, de microfio. Isso que vocês estão vendo aí, essa linha brilhante, que é perfeitamente perceptível, isso não é o fio, isso é o desbaste de alívio, tá? Sendo que tanto o desbaste de alívio quanto o microfio foram feitos só na pedra laranja e depois passar 2, 3 vezes numa chaira de aço lisa. E o fio é isso que vocês viram. Precisa mais do que isso, gente? A faca está parada, eu estou puxando o papel. A faca está parada, eu estou puxando o papel. Quer dizer, você precisa de pedra 1000, pedra 3000, pedra 6000? Precisa? Isso aqui é o resultado da pedra laranja, gente. Tanto no desbaste de alívio quanto no microfio. Cabral, quanto tempo leva para fazer isso? Desbaste de alívio e microfio? 1 minuto? Se muito. Aí tem gente que vai falar assim, mas eu levo 1 hora. Gente, eu sinto muito. Eu levo esse tempo, 1 minuto, 2 minutos. Tá certo, eu estou habituado a afiar. Eu sei afiar. Eu tenho memória muscular para afiar. Eu ainda tenho os gadgets que me ajudam a afiar. Mas é pedra de bancada, pedra laranja, tá? Então, por que eu estou indicando esse vídeo de novo? Eu fugi do assunto. Porque ele mostra na prática que boa parte das vezes que você vê uma falha na retenção de fio ou uma perda precoce desse fio, não é culpa do aço, não é culpa da lâmina, é culpa da sua afiação. E outra coisa, ele não fala isso no vídeo, mas você pode inferir do vídeo. Ele usa aqueles afiadores chamados pull-through, ou seja, aqueles que você puxa, normalmente carbeto de tungstênio, que come a lâmina. É o que eu sempre falei, o desbaste, a remoção de aço, ela fica paralela ao fio. Então você enfraquece toda uma faixa do aço. É por isso que esse fio se perde muito rápido. Fica afiado? Fica. Mas por que ele se perde muito rapidamente? Porque você tem um desbaste que é sempre paralelo ao fio. Então, esse aço fadiga muito facilmente. Ele rola, ele dobra, ele quebra muito facilmente. E o pior, a maioria deixa uma rebarba enorme, que é o que todo mundo fala assim, nossa, eu estava com a faca que estava estupendamente afiada, comecei a usar, ela ficou cega. A faca não ficou cega, é que você estava cortando com a rebarba, tá? E aí você pode inferir uma coisa, por que o Cabral não gosta de chaira de aço estriada? Eu já provei, gente, naquele vídeo Afiação para a Turma do Churrasco, que a chaira de aço estriada é muito eficiente para afiar. Eu nunca disse que não era. Eu disse só que o fio não é duradouro. Por quê? Porque a chaira de aço estriado, basicamente, é um afiador pull-through. Porque quando você passa ela na chaira, ainda que você corra a lâmina de cima para baixo, né, ou de baixo para cima, quem faz afiando edge trailing, eu não faço, eu só faço edge leading. Basicamente, quando
aquelas cristas de aço removem metal, elas estão removendo mais quando a lâmina corre, ou seja, mais paralelo ao fio. Então é um fio que vai rolar, vai dobrar e vai quebrar muito mais facilmente. Ele fica afiado, mas ele dura muito menos. E nesse vídeo que eu estou indicando para os amigos do Outdoor 55, cujo o link para o vídeo vai estar na descrição desse vídeo, vocês vão ver em imagem de microscopia por que isso acontece. É exatamente o que eu estou falando. Porque a remoção de aço se dá ao longo do fio, paralelo ao fio. Não é como quando você passa numa pedra, que a remoção do aço é perpendicular ao fio ou ligeiramente oblíqua ao fio. Não, ela é paralela ao fio. Então, afia. A Shaira afia melhor do que o pull through? Afia melhor do que o pull through, verdade. Mas da mesma forma, o fio vai durar menos. E olha que nós estamos falando, gente, vocês vão ver no vídeo, não é o Cabral falando, o vídeo vai falar por si. Uma lâmina de $1, ele afiando, e aí vocês vão ver gente falando assim, ó, vou testar o fio dessa faca, eu vou testar essa faca para ver se ela é boa, hein? Aí dá 3 batidas num pedaço de pau, 4 batidas, 5 batidas, aí pega um pedaço de papel, corta, ela tá cortando, faz, tá vendo? A faca é muito boa. Vocês vão ver no vídeo. O que ele faz para provar que uma faca de $1, e ele compra 2 facas de $1 para provar isso no vídeo, é capaz de fazer bem afiada, tá? É lógico, a geometria da faca interfere, não para os testes que ele faz. A geometria ali não é tão importante, a não ser a geometria de fio, tá? Mas para cortar bem, uma faca precisa estar bem afiada, e para ser efetiva no corte, ela precisa ter boa geometria. Então, Cabral, você recomenda essa faquinha baratinha peixeirinha? Claro que recomendo, por causa da geometria dela. A geometria original é exatamente igual a essa? Não. É um pouco pior, obviamente, porque essa aqui eu deitei na pedra, isso nunca foi na lixadeira, deitei na pedra e fui desbastando até ela zerar o fio. Depois que ela zerou o fio, eu ainda cortei aqui, porque a lâmina vinha até aqui, que dificulta para afiar. Então eu cortei aqui, fazendo esse pequeno gaviãozinho, que até apoia o dedo, né? Mas o principal dela é a geometria. Ah, o aço é mole? O aço é mole. Ah, o aço é carbono? É aço carbono. Porém, a geometria é boa. Então, para cortar, quem não tem problema com aço carbono, tá? E ela depois que dá a pátina, se você tiver o mínimo cuidado, usou, passou uma buchinha com sabão, se for gorduroso que você cortou, carne, qualquer coisa assim. Lado amarelo, lembrando sempre, nunca o lado verde. E passou um papel, um paninho para secar, não precisa nem secar 100%. Depois que formou a pátina, só passou um paninho para tirar o excesso de água e bota no cepo, bota no imã, pendura. Se for o caso de guardar numa capinha feita de papel por você, aí é melhor que você seque bem. Mas você vai ter faca por anos, gente. Ah, o aço carbono não vai corroer todo? Com o mínimo de cuidado, não. Ah, Cabral, eu posso comprar essa peixeirinha de inox? Gente, eu tenho que ser sempre muito franco com os amigos. Eu nunca nem peguei numa peixeirinha de inox para ver como é que é a geometria. Se for igual a dessa, tá tranquilo. Ah, mas o aço inox da peixeirinha também é mole. E daí? Vai manter o fio por mais tempo do que o do carbono, se a dureza for até um pouco menor. Tá? Então essa não é a questão, gente. Essa é aquela... É por isso que eu me bato. Aprenda a afiar. Tem gente que desdenha da afiação, fala, cortou um papel de caderno, para mim tá bom. É por isso, gente, que nos meus vídeos eu canso de mostrar uma faca que está cortando até papel de bula e eu falo, a afiação não tá boa.
A pessoa olha e fala assim, Cabral, você está doido. Não, não estou doido, gente. É porque é perceptível quando você corta. E tem gente que afia mal e fala que está uma maravilha. E nós vivemos num mundo que é tão ordinário que as pessoas até veem que está uma porcaria, mas não falam nada, sabe por quê? Para não ferir os sentimentos da pessoa. Porque hoje em dia é assim, né, gente? Um soco na cara, uma porrada no peito do sujeito, isso para mim sempre foi agressão. Hoje em dia é palavra que é agressão. Olha os flocos de neve que nós temos. Palavras agridem. É brincadeira um trem desse, gente. É brincadeira. Então, a maioria vê que está uma porcaria, mas todo mundo fica calado. Eu falo assim, não, legal, hein? Para quê? Para não ferir os sentimentos da pessoa, para a pessoa não ficar magoada. Eu não tenho paciência para isso, eu já não tenho há muito tempo, e ficando mais velho eu tenho cada vez menos paciência para isso. Mas então é isso, gente. Esse vídeo é basicamente para indicar aos amigos, vejam esse vídeo, ele é em inglês, mas as imagens da filmagem e as fotografias de microscopia falam por si. Qualquer um vai entender, tá? Então, não se preocupem de ser em inglês. Os amigos vão tirar muito proveito assistindo esse vídeo do Outdoor 55, cujo link vai estar na descrição. Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.